Shalom a todos. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos que vêm assistindo meus vídeos. Bom, hoje nós vamos falar sobre o nome do Eterno, né? Já que a internet está cheia de deduções de pessoas, de canais antissemitas, de pessoas aí tentando dizer que o judaísmo adora deuses falsos, né? Tentando difamar a Torá de certa forma, né? E o que acontece? Alguns também tentam dizer que a palavra Elohim ela é um nome de Deus e significa deuses. Bom, então, observando essa confusão toda, eu criei aqui um pequeno estudo de uma forma fácil para que todos possam compreender, mesmo aqueles que não têm conhecimento de hebraico, possa compreender essa história toda tranquila. Então, a nossa aula hoje vai ver o quanto existe um certo, vamos dizer, uma certa distorção do assunto do nome de Deus, né? E de algumas coisas que foram incluídas sem estar no original, etc, etc. Tá bom? Seja bem-vindo e vamos começar, tá ok? Então, bora lá. A palavra Elohim, a Torá começa dizendo o seguinte: Bereshit bara Elohim. Tradução cristã. No princípio criou Deus. No princípio criou Deus. Pronto. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Vamos entender o seguinte. A Torá, ela poderia ter começado assim. E Deus, no princípio, criou os céus e a terra. Mas a Torá não fez isso. Hashem não desejou que Moshe escrevesse isso. Hashem desejou que Moshe, Rabbeinu, Moisés, ele escrevesse no princípio, né? Ou seja, em algum momento, tá? Em algum momento, né? Tudo se criou, tudo veio à existência. E esse tudo foi chamado de poderes ou poder absoluto. Ou seja, qual que seria a tradução mais correta? Em algum momento, o início de tudo se formou, tá? Então, o que isso nos ensina? Hoje o estudo vai ser longo, tá? Só assista esse vídeo se você tiver a mesma paciência e quer realmente compreender, tá bom? Vou colocar agora aqui as imagens para vocês compararem, tá bom? Primeiro vamos ao seguinte, a palavra El, ela não é nome, é título, tá? A palavra El não é nome, é título, é um conceito. Mas antes de eu chegar nesse sentido, vocês têm que compreender uma coisa. O hebreu, a palavra hebraica, ivrit, né? Ivrit em hebraico é hebraico, tá? É hebreu. A palavra ivrit, ela é uma linguagem semita que se originou ali no meio entre Mesopotâmia, Canaã, aquela região ali, que foi formando a linguagem hebreia, a linguagem hebraica, o hebraico, como também o aramaico, como também o árabe. Mas vamos focar aqui no hebraico. Então, nos primórdios da humanidade, bem lá atrás, coisas foram surgindo, né? E lógico, as pessoas tiveram que dar nomes para aquilo. Eu vou dar um exemplo para vocês. A palavra roda. Só um exemplo para vocês entenderem o raciocínio. Quando algum reino, vamos pôr o reino de Mitzraim, o reino do Egito, um exemplo, criou a roda, um exemplo. Não que eles criaram a roda, mas eles começaram a usar a roda. Aí eles eram parceiros de outros reinos. Aí o outro reino, o que é esse instrumento? Esse instrumento nós demos o nome de roda. E nisso já tinha outra pessoa, um espião de longe olhando aquela carroça com aquele círculo. E ele não sabia que aquilo lá se chamava roda. Então ele criou outro nome. Vamos dizer aqui, círculo. E nessa forma, nesse conceito, nessa linha de raciocínio, foram surgindo diversos nomes, diversos títulos para a mesma coisa.
O hebraico é uma linguagem pobre, tá? É uma linguagem. Por que eu falo que é uma linguagem pobre? Porque o hebraico não tem. Não adianta você estudar a Torá, o Velho Testamento, como os cristãos gostam de falar, com a visão ocidental, com a visão cristã, com a visão do português. Por quê? Desculpa. O português, por exemplo. O português nós usamos, um exemplo só, nós usamos o instrumento para escrever lápis e caneta. Se fosse no hebraico, nós ia usar um nome só para se referir a lápis e caneta. O que ia diferenciar aquele mesmo nome para lápis e para caneta? O pronome pessoal ou verbo. Tá? É o que acontece com Elohim. A palavra Elohim, no original, ela significa poder. Não significava deuses, poder. Tá? Então, por exemplo, quando o povo olhava para o trovão, não conseguia compreender aquilo. Então, falando, nossa, é um poder. Com o tempo, as pessoas, isso eu estou falando nos primórdios, até antes de Moisés, antes de Abraão, para vocês entenderem. Então, as pessoas olhavam aquilo, não sabiam, se assustavam, e com o tempo começaram a adorar aquele poder. Então, a palavra poder começou a ter sinônimo de Deus, de algo que deva ser adorado. Mas o original é poder, é um título. E quando junta todos os poderes em um único ponto, nós chamamos de Elohei, Elohá ou Elohim, ou seja, poder absoluto. Por que é importante vocês compreenderem isso? Porque como o hebraico não funciona como português, ou seja, tem muitos nomes, muitas palavras para determinar o sentido de algo ou as suas evoluções. Por exemplo, gostar. Nós podemos falar gostar, se apaixonar, amar, ter carinho, né? Então, nós temos várias palavras com o mesmo sentimento, só que nós, conforme esse sentimento vai evoluindo ou diminuindo, nós damos nome para cada evolução. Assim não funciona assim no hebraico. No hebraico seria, exemplo, seria amor, 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 amor. Vamos fingir que o amor seria em hebraico. Então seria amor, 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 amor. O que você ia diferenciar se era muito amor ou pouco amor seria o pronome pessoal ou verbo, tá bom? Então, por exemplo, vou dar outro exemplo aqui para vocês. Algumas palavras também no português têm um pouco dessa características, ou seja, existem algumas palavras em português que ela soa como plural, porém, nós só podemos definir se essa palavra é plural ou não através do pronome pessoal ou do verbo. Exemplo, lápis. A palavra lápis, no original, ela soa como plural, mas ela em si, você não pode definir se ela é plural ou não. Vai depender do pronome pessoal ou do verbo. Ou seja, eu tenho um lápis. Ah, não. Hoje eu ganhei 2 lápis. Observa. 2 lápis. Então, a palavra em si não mudou, ela soa como plural, porém, o que definiu ela de ser lápis ou não foi o pronome pessoal ou o verbo. Eu tenho 2, né, lápis, e assim em diante. Isso também funciona com atlas, a palavra atlas, eu tenho um atlas, eu tenho 2 atlas, eu tenho um óculos, eu tenho 2 óculos, eu vi um ônibus, eu vi 3 ônibus, pires, tênis e vírus. A pessoa tem um vírus, a pessoa tem vários vírus. Então, ou seja, esses são exemplos no português que se aproximam muito do que acontece frequentemente no hebraico, tá? Frequentemente no hebraico. Vejam só. Pois vejam só esse exemplo. Em Gênesis ou Bereshit 31, 29 está escrito o seguinte, no português: poder havia em minha mão para vos fazer o mal. Em hebraico, observe. Esh, leel, ou el, tá vendo? A palavra el significa poder. Yadi, ou seja, mão. Lasot,
Observe que a palavra el aqui, el, o final el, aleph e lamed, ela está se referindo a poder e não a Deus algum. Tanto é que a própria tradução fala: o poder havia em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Tá? Observa, isso é muito importante que vocês compreendam, tá? Tanto é que aqui, ó, ele, e aqui elor, velorrei, velorrei, tá vendo? Velorrei, ou seja, agora vocês vão compreender isso aqui. Quer ver? Observa o próximo, a próxima imagem. Aqui, ó, nessa outra imagem, observe o seguinte, em Neemias 5:5. Observa. Agora, pois a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algum de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e a nossa vinha. Observe que aqui, ó, filhas, veem, e ele, de novo, ele significando o poder, ou ele poder. Mais uma vez, descartando qualquer sentido referente a Deus. Veja outra imagem. Observem que a palavra ele, ela não se refere, ela não é um nome próprio, ou seja, ela é só um título. Mas por que é importante vocês compreenderem isso? Porque quando o povo começou a praticar a idolatria, ou seja, adorarem as forças da natureza que eles não compreendiam, e com o tempo começaram a associar homens com essas forças. Por exemplo, se tinha a crença antigamente, principalmente na época antiga, que alguns homens tinham poderes da natureza, ou seja, e começaram a associar, começaram a dizer que aquele poder ele se concentrava numa energia, e essa energia formava a imagem daquele poder, ou seja, se associava que o Deus Trovão tinha o trovão, precisava se fazer como homem para que as pessoas vissem a face do trovão. E assim começou a surgir o Deus do Trovão. Isso nas religiões politeístas. Depois, o amor, a deusa do amor, a deusa da beleza. E assim, essa beleza, ou seja, esse poder, né, a beleza, ela precisava se fazer a imagem de algum ser humano, uma mulher no caso, e para que as pessoas pudessem ver a face da beleza. E assim a idolatria começou a evoluir, a criar técnicas de forma a tentar explicar o que não se compreendia, certo? Então, com isso tudo, começou-se a usar termos, né? Várias nações começaram a usar os mesmos termos, mas com sentido diferente. E isso aconteceu com o hebraico. A lembrar que o hebraico, o povo hebreu ali da região, do Oriente Médio, regiões próximas uma das outras. Tanto é que o hebraico tem semelhança com o aramaico, que tem semelhança com o árabe e assim por diante. Então, o que acontece? Em hebraico, é comum usar termos aramaicos, assim, mas com sentido diferente, tá? Que muda um pouquinho a forma de falar e etc. Por exemplo, se andam falando aí que Adon, que o povo hebreu adora deuses da Suméria, da Babilônia, que Adon significa isso, que Baal, gente, Baal é simplesmente um título. Agora, Zebul já é o nome daquela deidade, daquele deus idólatra, entendeu? E assim por diante. Então, no judaísmo, aconteceu e acontece algo muito, desculpa, no hebraico, aconteceu e acontece muito também o que acontece aqui
em português. Por exemplo, em português, nós usamos a palavra, por exemplo, educar. A palavra educar em português, ela tem o sentido de aprender, conhecer, trazer conhecimento. Mas o original de educar vem do latim educare. E educare significa literalmente, observe, literalmente, conduzir para fora ou tirar para fora. Não tem nada a ver com educar do português. Olha bem, a palavra educar, no original, tem um sentido de tirar para fora. Em português é aprender, conhecer, adquirir. E por isso nós vamos parar de usar a palavra educar? Não, por quê? Porque o que vale aqui é o conceito da palavra. Então, por exemplo, a mesma palavra, ela tem conceito diferente em culturas, quando ela é título e não nome. Por isso que nome não se traduz, né? Os títulos, ou seja, as palavras que nós criamos, ela pode ser falada da mesma forma, mas com sentidos diferentes. Um exemplo, por exemplo, do filme Caramuru, a invenção do Brasil, uma parte que cai muito dentro do que nós estamos falando, quando o português encontra com a Índia, né? E a Índia pega a manga, morde e fala manga. Aí o português fala, não, manga é isso aqui. Ela, não, manga é de comer. Ele, não, manga é de vestir. Então, quer dizer, a palavra era a mesma, porém, sentidos diferentes. Não ia adiantar o português botar na cabeça da Índia que manga era de comer, como também não adiantava a Índia pôr na cabeça do português que manga não era de vestir. É o mesmo que aconteceu no hebraico. Então, a palavra Adoni, Adon, Baal, Adonai, etc., são títulos, Elohim, são títulos. E o que determina esse título, se ele se ele indica idolatria ou não, é o pronome pessoal e o verbo, porque o hebraico não tem vários nomes por mesmo sentido, igual, por exemplo, nós temos no português: amar, gostar, apaixonar, ter carinho, querer bem, né? Em hebraico é só ahavá, só amor, né? Um exemplo aqui para vocês terem uma noção, só para facilitar, gente. Eu acho que é muito complicado. Então, assim, nós, em português, nós temos nome para vários níveis da mesma situação. Em hebraico não é assim. Então, em hebraico, por exemplo, como já temos a consciência que ele é poder, e o povo hebreu, né, o judeu, o hebreu, tem a consciência que Hashem é o poder absoluto, ou seja, tudo saiu desse Deus, desse poder. Tudo saiu desse Deus, tudo precisa desse Deus até para se manter na existência e para vir na existência. Então nós chamamos ele de poder absoluto, ou seja, Elohim, nosso Elohim. Por isso que na Torá é comum você ver lá o tetragrama de Hashem, que nós falamos como Adonai para não falar. Então, Adonai Elohim, ou seja, o Senhor nosso Deus, o Senhor nosso poder absoluto. Agora, o poder absoluto, ele é quebrado, é dividido, é fragmentado quando nós indicamos, através do pronome pessoal do verbo, que aquilo se refere a outros poderes. Ou seja, o trovão não é o poder absoluto. Ou seja, o trovão ele não domina, por exemplo, o universo, né? Como a água também não domina o universo. Como o universo em si não domina tudo, já que existem várias forças no universo que faz tudo ver o equilíbrio. Né? Por exemplo, a luz, a escuridão, a lei da atração, a física, a matemática, etc. Então, na concepção idólatra, cada poder, cada el, junto significa Elohim, ou seja, vários poderes. Entendeu? Desculpa, então quando eu falo assim, e seus deuses, por exemplo, Israel, um caso muito interessante de Yaakov, quando ele sai da casa do sogro e vem, né, o sogro fala: vocês furtaram meus deuses, ou seja, vocês furtaram meus poderes, né? Meus poderes se concentram aí nessas imagens, essas imagens que traz os poderes, ou seja, eles tinham tanto deuses, tanto poder, que tinham uma imagem de um poder da chuva, outra imagem do poder do sol, o poder porque eles necessitavam das forças da natureza para agricultura, mas eles achavam que esses poderes tinham que se formar uma imagem para eles poderem adorar. Então, eles criavam na mente deles
uma suposta imagem humana de determinado poder. Então tinha o deus do trovão, que tinha aparência humana, a deusa da fertilidade, que tinha aparência humana, e assim por diante. E assim também o hebraico. Então, por exemplo, outra palavra em português, que significa doenças, uma doença ruim, que em Tupi-Guarani não tem nada a ver. Por exemplo, catapora. Fala catapora para qualquer brasileiro, lembra daquela doença que dá bolhas? Mas catapora em Tupi-Guarani significa literalmente fogo que surge. Ou seja, os índios, quando começaram a sentir, a pegar a catapora, eles não sabiam, não tinha nome para aquilo. Então, o que, que eles fizeram? Como dói, como queima, então vamos dizer que isso aqui é como se fosse um fogo que surge. Mas quando os índios falaram fogo que surge, não significava que a pessoa que tinha catapora estava alto pegando fogo. Entende? Então é muito importante vocês terem essa ideia. Outro exemplo, administração, vem do latininos, que significa menos, nada a ver com o conceito de administração em português. Assim é o hebraico. Então é muito importante vocês terem ideia. Não adianta vocês quererem estudar a Torá sem ter o conhecimento da língua semita, sem ter conhecimento da cultura semita. Não vai adiantar você querer entender o hebraico, o Velho Testamento, que vocês chamam, com o conceito que vocês têm tão ocidental. Não vai funcionar. Os nossos sábios falam que um goi, um não judeu que quer estudar a Torá, ele tem que primeiro conhecer a cultura semita, conhecer, né, a linguagem semita, porque senão ele vai se tornar mais idólatra ainda, e até por inocência. Né? Até por inocência, não é nem por maldade, é por inocência. Então, vocês entenderam. Então, a palavra Elohim, ela só significa deuses se o pronome pessoal ou verbo determinar isso. Caso contrário, ela significa poder absoluto, que nós traduzimos como Deus ou como Senhor, tá bom? Então, eu acho que por enquanto já deu para vocês ter essa compreensão. Então agora nós vamos entender outro detalhe. Se vocês observarem, a Torá e o Taná tem vários títulos para Deus. Por exemplo, Shaddai, Elion e etc. Por que existe tanto títulos que é erradamente chamado na internet de os nomes de Deus? Isso é mentira. O certo seria os títulos de Deus. Por quê? Porque naquela época era muito comum a nossos antepassados se referir a Deus com carinho ou se referindo a Deus conforme o que estava sentindo. Por exemplo, quando alguém estava muito feliz, falava Deus do amor. Quando alguém estava desejando vingança, quando alguém estava sofrendo injustiça e queria que Deus o ajudasse, aquela pessoa a pagar por aquela injustiça, ele falava Deus da justiça. Quando Davi, por exemplo, estava em guerra e ele queria ajuda de Deus na guerra, ele falou Senhor dos exércitos, ou seja, o Senhor dos exércitos está comigo. Então, era costume do nosso povo dar títulos para Deus conforme estava sentindo naquela hora, tá? E um episódio muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês é o episódio de Abraham. Veja aí. Observem o seguinte. Olha bem essa parte de Gênesis 14, 18 e daí em diante. Observa essa narrativa aqui. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Em hebraico, Melech Tzedek Melech Shalem. Observe. Hotzi lechem vayaim vehu kohen le'el Elion. Aqui, quando vocês observam essa narrativa aqui, dá a impressão que Melquisedeque adorava Hashem, o Deus da compreensão de Abraão, mas na verdade não. Porque a palavra Elion, como nós já aprendemos aí atrás, a palavra El significa poder e Elion, altíssimo, alto. Por quê? Porque naquela época se acreditava que os deuses moravam nos montes, nos cumes dos montes, né?
Então, porque se aproximava do céu. Então, eles tinham um costume. Então, o que acontece? A Melquisedeque, na verdade, está falando assim. Ele achou que ele achou não, desculpa. Ele adorava os poderes dos montes. Isso que significa. Então, a tradução correta seria assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote dos deuses que moravam no alto. Ou seja, segundo Melquisedeque, era uma pessoa que entendia sobre todos os deuses da região, já que todas as pessoas da região acreditavam que os deuses moravam no alto, e por isso que a tradução correta seria: e ele era sacerdote dos deuses dos montes, os deuses que moram no alto. Quer ver? Prossegue a próxima imagem para vocês compreenderem melhor. Observem aqui que ele abençoa Abraão com a intenção que ele tinha, ou seja, a concepção que ele tinha, era que ele estava abençoando Abraão com todos os deuses, que na concepção dele, tipo assim, Abraão foi tão abençoado que todos os deuses estavam a favor dele. Por isso que Melquisedeque fala assim: e abençoou-o e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Ou seja, ele quis dizer o seguinte: bendito seja Abraão, dos deuses altíssimos, o que possui os céus e a terra. Então, na verdade, ele estava achando que todos os deuses, né, tinham abençoado Abraão. E agora vocês vão compreender por que nós, judeus, sabemos que Melquisedeque não era um sacerdote de Hashem, e porque também ele nós sabemos que ele não estava se referindo ao Criador. E prosseguindo, olha bem o que ele fala: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Agora aqui, ele fala o seguinte, ele mais uma vez, a tradução correta seria: bendito seja os deuses do alto, né? Que moram todos no alto, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, falando isso para Abraão. E observe que nesse ponto aqui, vamos até abrir uma aspas aqui, dar um tempo, só para vocês verem, que existe uma mentira muito grande na tradução cristã, que aqui na tradução cristã fala assim: e Abraão deu o dízimo de tudo. Isso não existe no original. Observem aí, ó, em Gênesis 14:20, isso aí foi colocado pelos cristãos para ter argumento de forçar os seus fiéis a darem o dízimo, mas no original não existe. Observe: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Ou seja, quem deu o dízimo de tudo foi Melquisedeque, que estava muito agradecido por Abraão ter salvado a eles lá do povo lá da Mesopotâmia, né, que morava do outro lado lá. E pode observar que até em hebraico, ó, o Varuch El Elyon Asher Migem, Tsareikha, Bayadekha Vayatem, Lomaser Mikol. Observe que em momento nenhum aí existe a palavra Abraão, foi inventado. O que aconteceu é que Melquisedeque estava muito agradecido com Abraão, e ele achava que os deuses que ele acreditava, ou seja, já que segundo a região ele era um sacerdote de todos, ele conhecia os rituais de todos os deuses da região, que eles acreditavam que moravam no alto, e ele ficou tão agradecido que deu o dízimo de tudo para Abraão, tá? E observa, e o rei de Sodoma disse a Abraão: dai-me a mim, o que é que o rei fala para Abraão? Ó, Abraão, dai a mim as pessoas, me entrega meu povo e a fazenda, ou seja, e o resto toma tudo para ti. Olha o que está escrito: o rei de Sodoma disse a Abraão: dai-me as minhas almas e a fazenda toma para ti, ou seja, me dá só meu povo, o resto fica tudo aí para você, né? Falou assim para Abraão. Só que aqui
Abraham quebra, mostra para ele que ele não adora esses deuses. Olha, aqui que está a chave da resposta de tudo que eu venho ensinando aqui para vocês. Aqui ele mostra que foi Melquisedeque que quis dar o dízimo de tudo para ele, e não Abraão que deu o dízimo de tudo. Isso é uma mentira cristã. E aqui também que mostra que Melquisedeque não adorava o Deus de Israel, tá? Que o conceito era outro. Olha o que Abraão fala. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor. Observe aqui, ó. Vaiomer Abraham el Melech Sedom Harimoti Yadi. Yadi é mão. Ele Adonai. Observe o tetragrama aí. Vocês estão vendo? Observe que não aí não está falando ti, está falando do próprio nome de Deus. Observe. Ou seja, levantei minha mão ao Criador, o verdadeiro Deus. Aí, ó, prossegue logo embaixo. Ele, Elion, ou seja, que detém, que é o Senhor de todos os poderes. Ou seja, ele está acima daqueles deuses que Melquisedeque estava tentando abençoar Abraham. Ó, Kone Shamaim Va'aretz. Vaiomer Avraham el Melech Sedom, Harimot Yadi el Adonai, el Elion Kner Shamaim Va'aretz. Então, aqui Abraão fala assim, olha. Porém, disse o rei de Sodoma, né? Abraão, porém, disse ao rei. Ó, porém, quer dizer assim, opa, nós não adoramos o mesmo Deus. A palavra pode ser a mesma. Mas eu levantei a minha mão ao meu Criador. Aqui ele fala o nome de Hashem. Observe que não tem nenhum. Você não vai encontrar nos originais, nenhum lugar do Taná e da Torá, o tetragrama de Deus referindo-se a algum Deus idólatra. Vocês não vão encontrar isso em hipótese alguma. Hipótese alguma. Sempre vai ser referente ao próprio Criador, porque esse aqui é o nome próprio dele. Aí ele fala, ó, e esse Deus, no caso, a tradução correta seria assim, e meu Deus está acima dos seus poderes. Ele, Elion, ou seja, acima dos seus deuses. E aí que Abraham fala, tá? E Abraham, aí aqui ele prova, e ele continua, ó. Abraham, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão, Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor, né? O possuidor de tudo, né? Quer dizer, ele está acima dos seus deuses. E aqui ele confirma, a própria Torá confirma que não foi Melquisedeque, não foi Abraham que deu o dízimo de tudo para Melquisedeque, mas Melquisedeque deu o dízimo de tudo para Abraham, e ele ainda nega. O que é que ele fala? Que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu. Ou seja, tudo que você está me dando, eu não quero, para que não diga, eu enriqueci Abraham. Olha bem. Olha em hebraico, ó. Il michut ve'ad serokhi. Na'al va'in ekha mikal asher lakha. Velo tomar ani reachareti et Avraham. Então, aqui é a prova que não foi Abraham que deu o dízimo de tudo para Melquisedeque. Mas foi Melquisedeque que deu o dízimo de tudo e ele ainda rejeitou. E observa que ele ainda fala, ó, eu não quis, mas as pessoas que foram comigo, ou seja, o pequeno exército, que foi com eles, se quiserem, eles podem pegar. O que é que fala? Salvo tão somente o que os mancebos comeram, e a parte que toca aos varões que comigo forem, a Abne, Escol e Mare, estes que tomem a sua parte. Então, observa que não existe, foi incluído por Roma, por Constantino, quando criaram essa tradução, para, de certa forma, manipular o cristão. E aqui também mostra que Melquisedeque não era sacerdote de Hashem. Ele tinha um conceito diferente de Deus. Ele era politeísta. Ele acreditava nos deuses. Porém, Abraham sabiamente adverte ele,
mostra e ainda o ensina o que é o conceito, né? E o que é Deus verdadeiramente. Outra parte também importante vocês observarem na narrativa da história de Melquisedeque e Abraão é que Abraão ele nega e fala para que não digas que eu enriqueci Abraão. Posteriormente, no Sinai, Hashem ordena que não devemos enriquecer com a idolatria. Olha bem que interessante. Que deu ordens explícitas que nós não devemos enriquecer com a idolatria. Por quê? Porque no conceito hebreu, no conceito de Torá, no conceito judeu, a idolatria é engano. Tá? Tanto é que a palavra Yetzirah, que é traduzida como má inclinação, ela também pode ser traduzida como transformar tudo em ruim ou tudo em ilusão. Seria mais ou menos também uma tradução mais ou menos assim, já que a palavra Yetzer, usada em Gênesis 2, ela também é usada para dizer que o homem transforma o pó em homem, né? O homem do pó, né? Transforma. Então, daí vocês compreendem que estudar a Torá é algo muito peculiar, é algo que exige, primeiro, uma percepção, um conhecimento profundo. Você nunca vai conseguir estudar, entender o Tanakh, ou seja, o Antigo Testamento segundo os cristãos, que para nós não tem nada de antigo, mas para vocês compreenderem, com a visão ocidental, tá? Por isso que existem muitos equívocos, existe na internet várias mentiras falando que nós adoramos demônios, que então aí é para vocês, é uma pequena amostra para vocês compreenderem como que se estuda o Tanakh. E isso, gente, qualquer um pode estudar. Tanto é que a intenção dos meus vídeos é esclarecer para vocês. Lógico que se você é ateu, você não acredita na Bíblia, não tá ok. Fazer o quê? Você não acredita. Meus vídeos é para quem acredita na Bíblia, tá? Meus vídeos não tem como o foco debater, é explicar a parte judaica dentro do pouco que eu conheço, já que eu não sou rabino, não sou moré, tá? Mas dentro do pouco que eu conheço, para aqueles que querem realmente entender, compreender e saber da verdade sobre Deus e da verdade dos originais dentro do pouco que eu conheço, tá bom? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê um like aí, compartilhem, se inscreva no canal. Vai lembrar, só gostaria de deixar essa observação aos amigos cristãos, que no meu canal vocês vão encontrar vídeos falando por que nós não acreditamos em Jesus. Gente, por favor, compreenda que nós não acreditamos no Jesus não é por raiva, é porque simplesmente não faz sentido. Como eu respeito que os cristãos acreditem que nós somos idólatras. Por exemplo, eu ouço muito cristão falar, vocês são idólatras, vocês não vão ser salvos. Eu falei, ok, eu não brigo com cristãos, sabe por quê? Porque é a visão, é a fé deles, é o que eles acreditam. Eu só estou mostrando o outro lado da moeda aqui para vocês. Então você não é obrigado a acreditar no que eu falo, apesar que eu estou mostrando provas. Por que eu estou falando isso? Porque eu recebo muitas pessoas que eu creio que não representam o cristianismo, que inclusive são pessoas que criam fake, né, em redes sociais, e saem me criticando, me xingando, me humilhando, mas não provam nada, não falam nada com nada, não estudam. Então, assim, esses vídeos é para quem realmente quer entender. Não é para vocês aceitarem, porque eu não sou o dono da verdade, mas para vocês raciocinarem, né? Para vocês olharem, verem, raciocinarem. Outra coisa importante. Esse site que eu usei chama Bíblia Hebraica. Eu vou deixar o link dele para vocês aí na descrição do canal, para vocês acessarem, para vocês verem, tá? E é para vocês também estudarem. E vou também colocar fonte da questão do português, já que o português é um latim, né? Modificar, tá bom?
Se não se inscrever no canal, se inscreva. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Shalom.